Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, e ao Senhor Jesus de quem as bênçãos vêm. Somente você, louva a Deus, de coração, e ao Senhor Jesus. Ainda você, se o coração águas vivas do interior irão fluir. Só você, se o coração, águas vivas. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. A mão do Senhor estava sobre mim, e o Senhor me levou em espírito para fora, e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície, e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão esses ossos reviver? E eu respondi: Senhor Deus, és tu que sabes. E ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram uns dos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles, e por cima a pele que se estendia, mas faltava-lhes o sopro da vida. Ele me disse: profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem, ó Espírito, dos quatro ventos, soprar sobre esses mortos, para que possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado, e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé, qual um imenso exército. Então ele me disse: filho do homem,
Esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. O meu povo, ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito, para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, sabereis que eu sou o Senhor. Digo e faço. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos hoje tomar posse dessa palavra. Meditávamos ontem à noite na missa a grande necessidade que nós temos de pedir, de implorar e de abrir-nos, e é isso que queremos fazer nesse acampamento, a experiência de um novo Pentecostes. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, à primeira vista parece um filme de terror. Imagine você diante de um vale, de um cemitério, aonde só sobra osso. O resumo é aquele sentimento que está no coração do povo de Deus e também no sentimento que está no coração do povo de Deus hoje. Estamos como ossos ressequidos. Nossa esperança está perdida. Estamos decepcionados. Parece que isso pode soar como uma experiência pessimista e negativa, mas não é. Aqui encontra-se o primeiro passo. Aqui encontra-se a base mais fundamental para que hoje também nós possamos fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo. E para que aconteça em nossa vida esse novo Pentecostes, a primeira coisa a constatar, se nós queremos de fato experienciar esse derramamento do Espírito, é constatar que estamos nesses ossos secos. Não é muito fácil chegarmos a essa constatação, porque como nós estamos sendo treinados pelo encardido para vivermos porta fora, como nós nos preocupamos única e exclusivamente com aquilo que está fora, como vivemos na máscara, então vamos passando, mudando por fora. Quando as coisas não estão bem em nossa vida, logo nós pensamos em mudar alguma coisa por fora de nós. Tem que mudar meu cabelo, tem que mudar minha roupa. Se nada dá certo aqui, eu mudo de lugar. Tem gente que muda de cidade, muda de país, porque na minha vida nada dá certo. É um sinal que nós estamos tendo. Eu dizia ontem, aquela noite que Pedro passou na profunda angústia, aquela noite que Pedro passou na depressão, foi a noite que salvou a sua vida. E eu dizia ontem ainda que o próprio Senhor Jesus Cristo passou uma noite em profunda depressão. Aliás, não seria nem só depressão, porque era uma angústia suprema. Uma angústia que tomou conta da sua mente, do seu coração e de todo o seu corpo.
porque ele chegou a suar sangue. Essa constatação é fundamental. Nós estamos com medo de enfrentarmos essa realidade que é triste, mas é a única realidade que salva. Imagine você, se um médico descobrisse que você está com uma doença grave, e que se não for tomado medidas muito sérias, em pouco tempo você morre. Mas aí ele fica com pena de você, porque você tem uns planos muito bons, porque você programou uma viagem, porque você programou uma festa, e ele não quer decepcionar você e não conta. E a pessoa então passa a viver enganada. Nós estamos vivendo um pouco enganados, para não percebermos que o que está mal em nossa vida é porque estamos reproduzindo hoje. E aqui está, o profeta mesmo diz que o meu povo é esse povo que está vivendo agora. Onde vai? Venha o Espírito dos quatro ventos soprar sobre esses mortos para que possam reviver. Soprar sobre esses mortos, enquanto nós não constatarmos que esses mortos somos nós, que estamos morrendo sufocados, secos pelo pecado, pelo egoísmo, pela mentira, pela droga, pela violência, pela prostituição. Então é mais fácil nós ficarmos o tempo todo vivendo na periferia da nossa vida, vivendo na máscara, do que constatarmos essa dura e terrível realidade. Estamos feitos ossos secos. Estamos feitos ossos sem vida. Estamos mergulhados nessa sepultura que o texto fala 3 vezes. Que o Deus quer, esse Deus quer abrir as nossas sepulturas, quer abrir os nossos túmulos. A primeira condição para o batismo no Espírito Santo é descobrirmos que nós estamos fechados em nós mesmos, igualzinho os apóstolos que estavam fechados por medo dos judeus no cenáculo em Pentecostes. Enquanto nós ficamos inventando desculpas, ou colocamos desculpas nas pessoas, ou colocamos desculpas na história, ou colocamos desculpas nos acontecimentos, enquanto achamos que o problema central da nossa vida está sempre nos outros, não demos ainda o primeiro passo para a experiência do batismo no Espírito. Mas, se prestamos bem atenção nesse texto, o texto nos mostra que a efusão do Espírito Santo, que o batismo do Espírito Santo é progressivo. No primeiro estágio, ele junta os nossos ossos, ele até recobre o nosso corpo de carne e de pele, mas ainda é um corpo morto, porque quem não tem o Espírito Santo está morto. A igreja professa isso: o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Quem não tem Espírito Santo está morto. Esse segundo estágio do batismo no Espírito Santo, quando Deus manda Ezequiel dizer: filho do homem, profetiza agora, vem, ó Espírito dos 4 cantos, dos 4 ventos, e sopra sobre esses mortos para que revivam. Parece-me que esses são os 2 passos fundamentais que o Senhor quer nos sugerir ao pedirmos nesse acampamento: vinde, Espírito Santo. Tenta fazer um retrato da sua família, da sua história, da sua vida. E ao percebermos esse retrato, vamos ampliar nossa família e fazer um retrato da igreja. Eu fico imaginando o coração do Papa hoje, no dia em que ele faz 82 anos de idade. Quando há 2 anos atrás, no dia 13 de maio, em Fátima, o Papa mandou que se revelasse ao mundo a 3ª parte do segredo de Fátima.
Será que ele não estava inspirado por Deus, profetizando para o mundo esse sofrimento terrível que a igreja estaria vivendo nesse início de milênio? Pense um pouquinho. Imagine como é que está o coração do Papa ao ver a família se desmoronando numa progressão geométrica de desquite, de divórcio, de infidelidade, de prostituição, de pornografia. E ao lado disso, a igreja, na pessoa dos seus sacerdotes, dos seus bispos, dos seus religiosos, se desmoronando. Meus irmãos, me parece que hoje, no dia do aniversário do Papa, está tendo uma grande festa no inferno. Porque o demônio deve estar dando pulo de alegria ao ver quantos rastros ele está conseguindo deixar de modo todo especial na história do ser humano moderno. Eu vejo como uma grande profecia o estrago que fizeram na Basílica da Natividade. E um dos padres da Basílica catarinense, Frei Marcos, dizia que quem mais estragou a Basílica foram os pacifistas cristãos que chegaram lá dentro e fumaram, e bebiam, e comiam, e desonraram os lugares santos. Que nem os muçulmanos desonraram tanto a Basílica como os chamados grupos pacifistas. Esses grupos de esquerda, inclusive teve brasileiros se metendo lá no meio. Eu vejo como uma profecia. E vejo como uma profecia muito séria. Aliás, eu tenho falado, inclusive aqui na Canção Nova algumas vezes, que eu enxergava a grande missão da renovação carismática católica, não tanto para os 30 anos finais do século passado, mas para esse novo tempo. Quando olhamos nos jornais, e eu estou chegando da Europa, semana passada eu cheguei da Europa, domingo passado, e quando a gente lê nos jornais europeus, a alegria, a felicidade com que os grandes jornais da Europa, as grandes revistas semanais da Europa, a exemplo das grandes revistas e dos jornais brasileiros, publicam páginas e mais páginas, com fotografias imensas de padres e bispos que estão sendo processados, que renunciaram porque foram pegos violentando menores e coisas semelhantes. Eu fico imaginando o coração do Papa, a tristeza do coração do Papa, e ao mesmo tempo a festa que o inferno está preparando. Se nós olharmos, e a história vai nos ensinar, e essa pregação está sendo gravada, vocês vão poder retomar um dia. A história vai nos mostrar que esses 21 anos, que Nossa Senhora tirou a bala, que estava indo direto no coração do Papa, estão sendo 21 anos, e quanto mais tempo Deus deixar João Paulo conosco, de profundo martírio, de amor, de sangue e suor e sofrimento derramado sobre a igreja e sobre o mundo. Nós não estamos mais para brincadeiras. Primeiro pensou-se que o batismo do Espírito Santo fosse uma experiência de uma alegria superficial, aonde a gente se reunia para dar uns pulinhos louvando o Senhor. E aliás, muita gente dentro da renovação carismática pensou exatamente isso. E aliás, continua pensando. Eu fiquei sabendo, por exemplo, de um líder, e é líder mesmo. Pode ler meu livro Servir no Espírito, o que eu entendo por essa palavra. Fiquei sabendo que um líder da renovação do Vale do Paraíba
proibiu os seus grupos de oração de participarem de acampamento da Canção Nova. E ele faz muito bem em proibir. Porque se quer continuar fechado num espírito que não é santo e nem é de Deus, de um oba-oba, que forma uns grupinhos que vão se fazendo por aí, onde se planta bananeira no espírito, onde se chama de irmão, onde enrola tudo quanto é língua, mas que quando chega na hora de enfrentar o osso, são os primeiros a correr. É muito interessante que todas as imagens do espírito, vento, água, fogo, são imagens que evocam coisa bonita, vida, mas que evoca também destruição e morte. Não existe força na natureza maior do que o vento. O profeta aqui chama: vem espírito dos quatro ventos, vem sopro do espírito. Aliás, essa é talvez a imagem mais ampla do Espírito Santo na Bíblia, seja vento. Já aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito que pairava sobre as águas. Pairar é como você vê uma gaivota que é plana, que voa sobre as águas sem fazer esforço nenhum. Ela só abre a asa, como uma asa delta. Ele vai suavemente descendo. É aquele mesmo Espírito que quando Deus fez o ser humano, profecia linda que nós acabamos de ouvir, quando Deus modelou o ser humano com suas mãos, e quando ele já estava pronto, Deus soprou o hálito. É esse hálito, é ruá, é o vento. É aquele vento impetuoso no dia de Pentecostes. É o evangelho que nós vamos ler amanhã, capítulo 20 de São João, quando Jesus ressuscitado aparece no meio da igreja e sopra sobre eles. Esse é um vento. O vento do Espírito. Ruá, ruá é vento. Pneuma, ruá em hebraico, pneuma em grego, daí vem pneu de carro, pneumático. Pneu vem de pneuma, cheio de ar, mais do que cheio de ar, sustentado pelo ar. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é sustentada pelo Espírito Santo. É aquele vento, brisa suave, bonito, saboroso, gostoso, que fez com que o profeta Elias se encontrasse com Deus no Monte Horebe. Mas o Espírito Santo, vento é a única força da natureza que você não consegue guardar, engarrafar, por exemplo. Você consegue engarrafar a água, não o vento. Você pode até engarrafar o ar, mas aí já é vento, não é mais vento, é ar morto, é ar parado. O vento é força que movimenta. O navio, por exemplo, um navio imenso, o navio que veio e que trouxe Cabral aqui ao Brasil, foi empurrado única e exclusivamente pelo vento. Que força é essa? Os moinhos de vento que giram, que trazem, que transformam energia, que fazem eletricidade. O vento que conduz, o vento que tem uma função maravilhosa de espalhar a vida. Você bota essa flor aqui, aparentemente ela morreu, mas não morreu, porque tem um vento que vem, uma brisa, bate nessa flor, pega aqui o pólen, a semente dela, e leva e joga lá. Essa flor vem, bate um pouquinho desse vento, cai na sua bolsa, no seu cabelo, na sua roupa, e aquilo gruda, é minúsculo. E de repente, lá na sua casa, você lava a roupa, a semente foi naquela água, entrou pelo tanque, lá na beira do córrego, vai nascer essa flor. É o vento que levou. O vento gera essa vida. O vento poliniza.
O vento espalha essa vida, e o Espírito Santo faz essa função. O Espírito Santo é o vento que espalha a semente da palavra de Deus no mundo, que leva essa palavra de Deus pelo mundo. Mas o Espírito Santo também é aquele vento terrível, que quando vem junto com a tempestade, ele vai destruindo aquilo que está na frente, principalmente aquilo que for grande demais, mas que não tiver estrutura. É bonito ver um posto de gasolina mal feito depois de uma ventania. Aquilo entorta no instantinho, com a mesma rapidez com que fizeram, aquilo torce para tudo quanto é canto. Aquelas folhas de eternite voam de uma coisa medonha. O vento tem uma força destruidora. Imagina aqueles ventos que dá nos Estados Unidos, que pega 100, 200, 300 km por hora, que ele vem arrancando tudo. Pois me parece que nós estamos chegando no momento em que vai acontecer mais uma vez um novo Pentecoste desse jeito. Na igreja já está acontecendo esse vento. Nós começamos a pedir o vento do Espírito. Com o Papa Pio XII nós já pedimos a água viva do Espírito Santo que jorra do coração de Jesus. Com João 23 nós rezamos que se realize hoje de novo no meio do povo cristão os prodígios de um novo Pentecostes. E o próprio Papa João 23, há 40 anos atrás, já experimentou isso, quando viu que esse vento que ele pediu sobre a igreja trouxe vida, espalhou a palavra, gerou a vida, mas também derrubou muita árvore oca, derrubou muito posto de gasolina, derrubou muita máscara. Você imagina aquela cena, andando na rua, começa a intensificar o vento, e a mulher está com uma saia meia rodada, mas está também de peruca, e ela não sabe se segura a saia ou se segura a peruca. Imagem de uma porção de líderes que eu estou vendo pela igreja e pelo mundo afora, fingido por cima e desprovido. Faltou a combinação. Essa imagem terrível. Então essa pessoa, se vê uma criança caída na rua, não pode catar, porque ela está com as duas mãos ocupadas, segurando a saia ou segurando a peruca. E alguns têm que com o cotovelo segurar a dentadura também. Então nós vamos criando essas pessoas que estão assim, e nós estamos sendo essas pessoas, segurando a peruca, segurando a saia, segurando a dentadura, segurando a bolsa, segurando o papel, e pedindo a Deus para o vento. Mas o Espírito Santo é vento, e é vento que vem para limpar. E eu estou pedindo a Deus, vinde Espírito Santo, limpar da minha vida tudo que for saia e peruca estragada. E Ele vai limpar, queira ou não queira, Ele vai limpar. Nós estamos, e eu estou louvando a Deus, inclusive, com uma coisa. Peço e louvo a Deus que esses escândalos todos que estão acontecendo no coração da igreja ajudasse a igreja e o mundo a perceber um escândalo muito maior. Porque, meu irmão, minha irmã, eu falo de experiência própria na minha comunidade. Graças a Deus, louvado seja Deus, eu ainda não recebi na minha casa nenhuma criança que foi molestada por um padre. Graças a Deus. E sorte do padre também, porque senão eu ia na casa dele ter uma conversa com ele. Mas quase todo dia eu recebo meninos e meninas que foram molestados pelos pais dentro de casa. Eu peço a Deus que essa onda que a imprensa está atrás de descobrindo, tomara que descubra tudo.
Tomara que cai tudo quanto é peruca. Tomara. Mas o vento tem que limpar a causa de tudo isso. Porque é muito fácil eu condenar talvez o padre. Mas e o pai e a mãe dessa criança? Que se não estuprou e não violentou fisicamente a criança, hoje provoca um estupro espiritual e moral que é muito pior. E a sociedade que está violentando e estuprando as crianças através da pornografia, através das novelas, através dos filmes, através das canções, através da moda. A mãe que vai lá e compra aquelas sainhas que mostram a bunda e o resto tudo da criança, porque a criança não tem importância. Ela já está treinando a sua filha e o seu filho para ser depois sodomizado. Então nós temos que olhar para... Está aqui. O osso está aqui dentro. Por que o profeta fala em osso? Porque o osso está lá e segura. E é muito fácil, a gente não vê o osso, a não ser que tivesse uma fratura exposta. Louvado seja Deus. Estamos vivendo um momento de fratura exposta. Mas quando isso acontece, quando cai na mão, a gente tem que olhar para si e falar: meu Deus, louvado seja Deus que eu nunca cometi esse pecado, mas em outros, quem sabe, piores que eu estou cometendo. Nós estamos precisando desse vento. Esse vento que gera vida. Esse vento que espalha o pólen da vida. Esse vento que seca a roupa. Mas esse vento que destrói, e destrói principalmente aquilo que é oco. O menininho, depois de uma chuva violenta, impressionado, saiu na varanda da fazenda e começou a gritar ao avô: vô, corre aqui, vô. E o vô veio: vovô, queria que o senhor me explicasse uma coisa, o senhor que é tão inteligente. Como é que essa figueira, uma árvore tão grande, que precisava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa árvore caiu? E esse pezinho de bambu, tão fininho e tão fraquinho, continua de pé? Será que o senhor saberia me explicar? E o vô deu risada com a inteligência do menino e a curiosidade. De fato, aquela árvore era imensa. Então o vô pegou o menino pela mão e levou lá perto da figueira e mostrou para ele. A figueira estava toda oca, por dentro já era tudo comida, não tinha osso. Está vendo, meu filho? Essa figueira caiu porque ela é oca. E o menino falou: é, mas o bambu também é oco. Aí o vô pegou na mão do menino e levou até o bambu. E aí puxou um pedaço da ponta em cima do bambu, entortou até embaixo e soltou. E o bambu voltou. Primeira coisa que você precisa aprender, meu filho: o bambu não se quebrou porque teve a humildade de se curvar na hora da tempestade. Primeira coisa. O líder é uma figueira imensa que vai esticando as suas asas, os seus braços para tudo quanto é lado, que se preocupa o tempo todo em manter a aparência externa, mas por dentro está oco. E ele acha que é forte para enfrentar o vento. Eu não sou forte para enfrentar o vento. E tomara a Deus que você chegue a essa conclusão, que você também não é forte. Até porque, Romanos 8:26, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza. Primeira coisa que nós precisamos aprender: é hora de ventania, é hora de se curvar. É hora de se curvar diante de Deus, não se curvar diante do pecado, porque o demônio faz a gente se curvar diante dele, faz a gente se fazer fraco, se sentir fraco diante dele. O ser humano nasceu, foi criado por Deus para estar ereto, com a sua cabeça
com o seu coração voltado para o alto. Jesus ressuscitado, Jesus subiu ao Pai. A ascensão do Senhor é para nós o grande aviso, a grande certeza de que para lá nós vamos. Curvar-se diante de Deus. Mas o avô continuou ensinando para o menino: mas senta aqui, meu filho, vamos olhar bem esse bambu. Vamos aprender o que o bambu quer nos ensinar no momento de uma ventania tão forte. Meu filho, tenta arrancar esse bambu. Ele é pequenininho ainda. E o menino fez força, falou: não consigo, vô. Falou: e não vai conseguir. Porque o bambu, e essa é a segunda grande lição dele, antes dele crescer para cima, ele cresce para baixo. O que ele tem de tamanho para cima, ele tem de raiz para baixo. Aliás, quem de vocês já plantou um bambu sul, bambu daquele grosso, um bambu chinês, vai perceber isso. Você planta, ele leva 4, 5 anos para começar a crescer. Você planta, ele está lá daquele tamanho. Passa um ano, você chega lá, está vendo, parece que ele não está crescendo. E depois, de repente, de uma hora para outra, aquele bambu vai a 10, a 15, a 20 metros. Como? Quem quer chegar bem lá em cima tem que aprofundar muito as suas raízes. O batismo no Espírito Santo não é só, e Paulo VI já dizia isso no Evangelho anunciante, não é só uma tinta que eu dou por fora, não é só um verniz, é para entrar lá dentro de nós. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Então pergunte-se com toda humildade diante desse vento impetuoso de Pentecostes: eu estou enraizando a minha vida sobre o quê? E não adianta pedir: ah, meu Deus, me ajude a enfrentar o vento, porque Jesus garantiu no capítulo 7 de São Mateus que o vento viria. Construa sua casa em cima da rocha, porque virá chuva, soprará o vento, vai soprar esse vento. A igreja tem que estar firme em cima da rocha, que é Pedro, a fé que nós recebemos, o dom do Espírito, porque o vento vai soprar. E digo a vocês, isso é só o começo. Virá muito. Nós vamos estar expostos. Gravem isso, meus irmãos. Ou nós nos coloquemos muito firmes, muito solidificados, muito enraizados, ou o vento leva. E está levando. Nós, padres, precisamos nos enraizar cada dia mais. Mas aquela raiz que gruda, que entra lá por baixo, que vai dando um jeito de achar um bequinho sem saída, mas vai grudando. Essa raiz se faz pela oração pessoal, essa raiz se faz pelo jejum, pela penitência, pela renúncia. Mas é hora de criar uma raiz muito forte. Talvez seja a hora até de parar de crescer exteriormente, mas é hora de enraizar, de ir lá no fundo, de aprofundar. Eu gostava muito na renovação. No começo tinha 2 encontros só na renovação. O primeiro encontro era a experiência de oração, onde falava do amor do Pai, do plano de Deus, do pecado, da conversão, do batismo no Espírito Santo, de Maria cheia do Espírito Santo. Eram 6 ou 7 temas que se falavam na experiência. E depois tinha aprofundamento de oração. Então no aprofundamento a gente falava dos dons do Espírito Santo, da cura interior, dos carismas que o Espírito Santo nos dá, dos sacramentos. Hoje parece que nós estamos fazendo alargamento no Espírito e não aprofundamento. Alargamento é conhecer uma porção de coisa, conhecer isso, conhecer aquilo, tem isso, tem aquilo, sabe tudo, mas não enraizou em nada. Então fica como uma palha jogada pelo vento. Qualquer vento que aparece vai, leva. Qualquer um, por qualquer preço está levando. Porque o importante é manter as aparências. O importante é criar novas comunidades. Então tem que criar comunidade nova.
Eu quero ser uma comunidade diferente. Hoje estão fazendo estudos durante anos e anos para achar um nome para uma comunidade. A música, mesma coisa. No Brasil hoje deve ter mais de 1000 CDs de grupos de dentro da renovação que gravaram CDs. Podíamos fazer um festival na Canção Nova, um festival de música, como vai ter. Mas eu sugeriria, por exemplo, que só viesse se apresentar os grupos que, depois que gravaram CDs, continuaram com pelo menos 50% dos seus componentes. E acho que não virá nenhum. Por quê? Porque depois que gravou o CD, que apareceu na capa, aí começou as briguinhas, aí começou um que queria a caixa só para ele, o outro retorno só para ele, o outro o negócio do ouvido só para ele, aí começou as exigências, que só cantava em palco que tivesse 2 metros de altura, 3 de largura, não sei quanto lá, as velas, aí começou isso, começou aquilo, mas começou também as pornografias, as violências, as briguinhas, a infidelidade nas viagens de ida e de volta, e o vento foi soprando e espalhando, espalhando, espalhando. E não é assim, é? Com os grupos de oração, a mesma coisa. Tinha rua que tinha 5 grupos de oração, mas um ficava falando mal do outro, ficava igual índio, jogando flechada no outro. O meu grupo é melhor. Não, porque o líder do meu grupo, ele tem os 7 dons do Espírito. O meu tem 8, porque o Espírito Santo criou um só para ele. Espetáculo. Eu sei. E aí aquele grupo lá na sua cidade morreu. Aquele evento que vocês faziam lá morreu. Onde estão? Acabou a época do oba-oba. O vento é gostoso, brisa leve, tão suave. Mas eu queria que começasse a fazer música que falasse do vento que destrói. E isso é bíblico, isso é profético. Jeremias tem consciência de que ele veio para construir, mas para destruir. O vento vai destruir aquilo que for oco, se não tiver raízes profundas. Deus não vai derramar. Há quanto tempo você está pedindo: Espírito Santo, me batiza? Oh Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo, Senhor. Eu quero o Espírito Santo, Senhor, eu quero. Aí Deus dá uma olhadinha e dá uma risada, porque é igualzinho aquelas pedrinhas de dominó. Faz assim, numa, tim, vai, cai tudo, não tem raiz. Tudo bonitinho, tudo com camisetinha igual. Cadê as Nossa Senhora que vai ter no joelho? E você acha que o Espírito Santo veio aqui para fazer show com o encardido para aplaudir? Não. Se você até hoje já pediu o Espírito Santo, pediu, não veio ainda? Cadê a raiz? Como é que Deus vai derramar ainda mais o Espírito Santo sobre você, encher você de dons e de carismas, e depois com uma dedadinha do encardido, o encardido parece que não está tendo muito trabalho. O serviço que era dele, hoje tem carismático fazendo, de graça. Hoje não precisa nem do encardido inventar o vento falso dele, porque ele já tem isso. Em cada um que semeia divisão, em cada um que vive falando mal da vida alheia, em cada vez que nós damos contra testemunho, em cada vez que nós estamos com aquela cara de Deus me livre, porque não temos raízes. Então, o bambu nos ensina a ser humildes, a nos curvarmos na hora da tempestade, mas só pode se curvar na hora da tempestade quem tiver raízes. Aonde eu estou enraizando a minha vida? Mas não é só ter raízes, eu tenho que ter raízes saradas, raízes
batizadas no Espírito Santo. Eu preciso pedir e eu preciso permitir que aconteça o batismo do Espírito Santo nas raízes da minha vida, na minha história. Por isso a cura interior, por isso a absoluta necessidade dessa cura. Porque o autor da carta aos Hebreus já diz lá: não deixa brotar no seu coração nenhuma raiz de amargura, porque senão isso vai contaminar toda a massa. E São Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: toda amargura, ira, indignação sejam desterradas. O que é desterrar? É tirar com a raiz. E isso é doloroso. Às vezes precisa cavucar em volta. Eu já contei isso, inclusive está no meu livrinho Cura Interior, que um dos serviços que eu mais gostava quando eu era moleque era ajudar o papai a plantar mandioca. Foi mais fácil que tem plantar mandioca. O pai já fazia a cova, a gente pegava um bornazinho, os pedacinhos do ramo da mandioca dentro do bornazinho, joga e põe o pé em cima assim. É coisa fácil plantar mandioca. Mas era meu serviço também arrancar mandioca. E eu moleque, 8 anos de idade, imagina arrancar 2 carrinhos de mão cheios de mandioca para tratar dos porcos, das galinhas, das vacas de nós. Suava. Porque papai era muito bravo nessas coisas. Se a gente largasse pedaços de mandioca dentro da terra, apanhava. Mas como é que ia saber que guardava mandioca lá dentro da terra? Você cobria. Porque quem ia capinar depois e plantar de novo era ele ia descobrir certinho. Então você tinha que cavucar em volta e puxava e fazer a volta. Aí pegava o enxadão e ia de novo. Ia. Meu Nosso Senhor, ajuda eu aqui. Levava uma tarde inteira. É difícil arrancar mandioca. Tem raiz que vai lá para o fundo. Assim também vai acontecendo conosco. Nós temos que permitir que o Espírito Santo batize nossas raízes. Nossas raízes significam as nossas gerações, os nossos antepassados. Eu fui visitar um grande irmão meu, um amigo que eu amo muito, o Padre João Batista. Ele é da Marinha e hoje ele está trabalhando em Belém do Pará. E o Padre João Batista é negro. O Padre João Batista me contava com alegria e emoção. Ele é capitão, sei lá o que lá. É cheio de estrela aqui lá. Mas não é o mais alto da Marinha, tem um opção de mais alto que ele. De padre acho que tem uns 15 acima dele. Quando foi para fazer a viagem do descobrimento, que saía o navio de Portugal e chegava ao Brasil, 2 meses e tanto de viagem, então foi escolhido um monsenhor, um padre para fazer a viagem. E não se sabe, ele depois soube, por que razão aquele que tinha sido escolhido não pôde ir. Então o ministro da Marinha tinha que escolher outro. E vieram riscando o nome até que chegou no nome dele, Padre João Batista. Por que ele foi escolhido? Ele não sabe. Foi, pegou o avião, foi para Lisboa, ficou uma semana lá, entrou no navio, então, fazendo os exercícios, celebrando a missa, até que o navio para na Ilha da Madeira, lá na minha querida Ilha da Madeira, no Funchal, do querido amigo Cônego Manuel. Parou lá no Funchal, ficou uma semana parado lá. Quando estava parado lá no Funchal, ele rezando, Padre João Batista é um homem muito santo, um homem muito de Deus, por isso ele é muito alegre. Ele rezando ali na beira do cais e perguntando para Deus, por que será que Deus o levou lá? E o Padre João tem o ministério de celebrar a missa da cura das gerações. Um belo dia, quando ele está dentro do navio, lá no porto do Funchal, vem para ele: João, eu já disse que ele é negro. Você imagina quantos antepassados seus fizeram essa viagem? Saindo da África, vindo para Madeira,
e indo para o Brasil como escravo. Você imagina que hoje, que você está fazendo essa viagem como padre, quantos que morreram no meio dessa viagem e tiveram seus corpos jogados na via fora? Quantos? E ele disse que uma alegria de Deus tomou conta do coração dele, porque ele então entendeu por que Deus escolheu, na viagem dos 500 anos, um padre negro. No Brasil só tem 200 padres negros, pouquíssimos, de 16, 17 mil padres. Porque ele entendeu que o Espírito Santo colocou dentro daquele navio, para que ele pudesse ir celebrando missa, e assim ele fez todos os dias, durante esses 2 meses de viagem. Todos os dias. Imagino vocês a minha alegria de saber que Jesus veio sendo celebrado, a Eucaristia veio sendo celebrado. Todas as vezes que eu vou à Terra Santa, eu celebro a missa no mar da Galileia. Para o barco lá no meio do mar e celebro a missa lá dentro. Mas eu imagino que coisa mais linda e mais profunda ainda, o Padre João Batista celebrando a missa da cura das gerações, no trajeto que os escravos, os nossos antepassados, nós que somos descendentes de escravos, pedindo a Deus perdão pelo pecado dos brancos e pedindo a Deus a cura e a restauração. Gente, isso foi no ano 2000, era ano santo, ano que o Papa estava mandando a gente pedir perdão por todos os erros dos antepassados. A cura das raízes, nós também precisamos pedir muitas e muitas vezes um batismo do Espírito Santo que vá até as nossas raízes mais profundas, os nossos antepassados. Talvez você ainda não tenha recebido o batismo do Espírito Santo, porque você esteja pedindo só o batismo do Espírito Santo aqui para sua cabeça, para você pensar umas ideias bonitinhas, ou talvez pedindo o batismo do Espírito Santo na sua língua, para você poder rezar em línguas. Não, nós precisamos pedir, e aí precisamos nos curvar para suplicar o batismo do Espírito Santo às nossas raízes, ao mais profundo, aos nossos antepassados. Vinde Espírito Santo sobre a minha história, vinde Espírito Santo na minha infância, vinde Espírito Santo sobre a minha família, sobre meus pais, sobre meus avós, sobre meus bisavós, porque para Deus não tem tempo passado e nem futuro. Deus é sempre presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Deus não existe Deus foi, o tempo que foi é o tempo que é agora, é hoje o dia da salvação, é hoje que nós precisamos desse batismo, é esse ministério de restauração que o Senhor está querendo fazer para nós, porque você, para restaurar uma obra, você precisa descobrir como é que era essa obra no original, porque senão você só vai passar uma caiação em volta dela. Mas o avô continua ensinando o menino. Terceira coisa que você precisa aprender, primeiro a gente precisa ter a humildade de se curvar diante de Deus na hora da tempestade. Segundo, raízes profundas, raízes solidificadas, raízes saradas, raízes batizadas no Espírito Santo. Terceira coisa a aprender. O bambu cria raízes profundas. O bambu se curva na hora da tempestade, porque ele tem uma grande meta na vida. E a meta dele é chegar no alto. O bambu é uma espécie de grama. Se você for estudar um pouco a composição do bambu, você vai descobrir que bambu é grama. A mesma qualidade das gramíneas que se alastram nos nossos quintais, mas que cresceu para cima, porque cresceu para baixo. O bambu tem uma meta de crescer para cima. É no alto que está a vossa meta. Aonde está a nossa meta? Aonde está o nosso ideal? Enquanto nós buscamos as coisas daqui, ora, será que eu estou trabalhando para quê? Para ganhar aplauso? Para ganhar elogio? Ou para ganhar dinheiro? Ou para ganhar compensações? Meu Deus, infelizes somos nós. Se eu estou feito a figueira, cujo objetivo é alastrar só os seus galhos, abrir-se para ser vista de longe, essa é uma miséria, essa é uma pobreza inteira. O bambu nos ensina que nós precisamos cada dia mais crescer para cima. E o que significa crescer para cima? Ser cada dia mais cheio
do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo. Mas a quarta coisa que o bambu nos ensina, meu neto, olha aqui bem para esse bambu. Ele está sozinho? Bambu nenhum cresce sozinho. Quando o bambu começa a crescer, a primeira coisa que ele faz é deixar o vento jogar uma sementinha dele do lado. Ou a raiz dele já brota fazendo uma nova raiz. E aí vem dois. E quando tem dois bambus, logo já vem um terceiro, e um quarto, e um quinto. Um bambu sozinho não passaria de 2 ou 3 metros. Porque a quinta coisa que o bambu mais nos ensina dia e noite é a primeira que o menino falou para o avô. Mas o bambu também é oco. Sim, eu sou oco, você é oca. E sabe por que nós somos ocos? Para sermos cheios do Espírito Santo. Quanto mais oco, quanto mais vazio, quanto mais eu me esvaziar, mais eu poderei ser cheio. E não tenho como eu ser cheio do Espírito. Quantos de nós estamos empanturrados do Espírito? Do Espírito do mundo, do Espírito da mentira, do Espírito do pecado. Vinde, Espírito Santo, na minha história, na minha vida hoje. Espírito Santo de Deus, eu estou como esses ossos ressequidos. A exemplo desse teu povo, Senhor, eu também estou ferido e machucado, Senhor, sem vida, angustiado, deprimido, perdi a esperança, Senhor. Senhor, como é difícil enfrentar as dificuldades do dia a dia. Quantas vezes, Senhor, olho para minha família, para minha igreja, para minha comunidade, e me sinto impotente, Senhor. E me sinto fraco, Senhor. Fraca. Porque parece que só vê o osso, Senhor. Nossos grupos estão morrendo, Senhor. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando o que fazer. E pensamos em mudar coisas exteriores. E pensamos em fazer eventos para atrair pessoas. E pensamos em fazer coisas diferentes, porque caímos na monotonia. Hoje nós estamos percebendo, Senhor, que tudo que a gente fizer exteriormente, mas que não atingir nossos ossos, a nossa estrutura, não vai fazer-nos permanecer de pé na hora da tempestade. Senhor, estamos muitas e muitas vezes como essa figueira imensa, espalhafatosa, com galhos espalhados para todo lado, mas aqui dentro está oco, Senhor. Eu reconheço, Senhor, que eu estou oco, que eu estou vazio, Senhor. E porque estou vazio por dentro, Senhor, eu preciso de tantas coisas por fora da minha vida. E por isso cada vez mais vou me apegando, Senhor, a coisas, a cargos, a funções, às pessoas. Senhor, ao pedir, vinde Espírito Santo, eu quero ter humildade hoje, Jesus, de curvar-me única e exclusivamente diante de Ti. Diante de Ti, Pai, e diante de Ti, Espírito, para suplicar. Vento impetuoso de Pentecostes, sopra em minha vida e arranca da minha vida tudo que for falsidade, que for hipocrisia, leva embora da minha vida. Mesmo que eu fique, Senhor, só no osso, ainda que só sobrem, Senhor, meus ossos, pois eu sei que a Tua palavra me garante nessa manhã que ainda que eu seja esse amontoado de osso, tem como o Senhor trabalhar em minha vida, porque Teu Espírito Santo pode vir e ajuntar esses ossos ressequidos, ossos sem vida. Eu estou protegendo esses ossos, Senhor, mas estou protegendo com um plástico estragado, sujo, fedido, Senhor.
Sopra esse vento sobre mim, Senhor. Vem com esse furacão, Senhor. Esse vento impetuoso de Pentecostes. Jesus, sopra hoje de novo sobre mim. Pai, hoje eu quero me colocar, Pai, feito aquele amontoado de barro que o Senhor me modelou no seio da minha mãe, e suplicar, Pai, sopra em mim, Pai, esse hálito de vida. Sopra em mim, Pai, esse espírito de vida. Jesus, hoje eu me coloco trancado no cenáculo com Maria, com os apóstolos, e peço: sopra, Jesus, sopra esse vento, mas que seja um vento tão forte, Senhor, que arranque toda a minha hipocrisia, mesmo aquela que já está grudada, Senhor, no meu corpo. Sopra sobre mim, Senhor. Sopra com esse vento impetuoso, Senhor. Arranca, Senhor, arranca de mim, Senhor, as vestes falsas que eu fui colocando, Senhor, os meus disfarces, Senhor, as perucas que fui enfiando, Senhor, num coração careca, ferido e machucado. Dá-me, Senhor, sobretudo, a humildade suficiente de curvar-me e acolher esse vento que empurra navios, mas esse vento que destrói, que derruba árvores, telhados e tudo aquilo que for falso, estragado. Eu te suplico, Senhor, vinde, Espírito de Deus, vento de Deus, fecunde as raízes da minha história, a estrutura da minha vida, tirando de mim aquilo que não lhe pertence. Mandaria laria 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 candaria lá, era balaria laria lá, e ela balaria laria lá. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Meu coração, cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó